não estavam credenciados, preparados para pregar, para expulsar demônio, para curar enfermo, para fazer tudo isso, mas eles estavam o quê? Disponíveis. Pedro, vem comigo, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Pedro pega a rede, o barco, larga daquele local e vai embora com Jesus. Livro de João, capítulo 15. Essa mensagem, ela nasce no meu coração dentro de alguns pontos importantes que eu acho que marca muito a forma como nós fazemos igreja hoje. Né? Não estou dizendo como nós somos igreja, como nós fazemos a igreja. Né? Porque na verdade no final quem faz a igreja somos nós somos o corpo, e a forma como nós fazemos, realizamos essa igreja vai expressar o que essa igreja é. Ou ela é igreja, ou ela não é igreja, mas recebe o nome de igreja também, né? Então, quando a gente pensa nisso aqui, uma musiquinha de fundo é uma estrutura para uma igreja. Quando você olha um púlpito, você vê que é uma estrutura de uma igreja. Cadeiras, alguns lugares com microfone até. É uma estrutura para uma igreja, é um mecanismo para uma igreja. Então você olha aquele pedestal, você olha os microfones, os telefones, você olha isso aqui, o projetor, tudo isso faz parte de uma estrutura que monta uma igreja, que prepara uma igreja. O problema é que as pessoas da atualidade, ou de algumas décadas para cá, elas foram se habituando mais com a estrutura. Então elas foram se acostumando com a estrutura em si. E começaram a gastar tempo com a estrutura, com o mecanismo. Então começaram a pensar muito no microfone, começaram a pensar muito no púlpito, nas cadeiras, na iluminação, no que é belo. Só que muitas vezes, ou uma grande parte dessas vezes, essa geração de talvez de décadas atrás, não foram acostumados a ver as pessoas se jogar no chão, de buscar. Então você tem duas coisas completamente diferentes. A primeira é a forma como a geração lá de trás não tinha um microfone decente, não tinha cadeira, não tinha uma iluminação bonita, não tinha um lugar lindo desse aqui, como nós temos o prazer de estar hoje, com uma acústica perfeita, a gente não precisa nem de microfone, mas eles estavam acostumados a colocar a cara no chão e chamar a presença de Deus. Amém. A relação íntima. Isso fazia com que a estrutura ela se colocasse em segundo plano, porque o que era mais importante estava ali em voga, estava ali aparente, que era a presença. Glória a Deus. Que era a presença. Glória a Deus. Os anos foram passando e a modernidade foi chegando. E conforme a modernidade vai chegando, nós começamos a perceber que aquilo que era mais comum ser feito no passado não necessitaria tanto esforço para alcançar o mesmo resultado. E pelo fato de eu não ter o esforço de buscar, ou seja, a dedicação de buscar o Senhor, e me facilitar o resultado, eu passei a olhar, as pessoas passam a olhar mais agora o que compõe uma estrutura. Como é que nós podemos fazer para trazer o povo, para chamar o povo para dentro de uma igreja e fazer com que esse lugar seja cheio, mesmo falando de Deus? Então, nós precisamos investir em iluminação, nós precisamos investir em estrutura, nós precisamos investir numa série de situações, que isso é importante hoje em dia. Mas com isso nós criamos, quando eu digo nós, o ser humano, com isso nós criamos uma ideia de que a estrutura, ela passa a ser mais importante do que aquilo que não se vê. E quando eu coloco os meus olhos na estrutura, eu começo a entender que os resultados são mais importantes do que a permanência. Daí nasce a mensagem dessa semana.
Então, a mensagem dessa semana, falei isso tudo só para poder balizar o meu tema. Então, a mensagem dessa semana é: chamados para ser antes de fazer. Então, nós fomos chamados para ser, ou para sermos, antes de fazermos. E eu quero convidar você a abrir sim o seu coração para isso. Para talvez nós sermos um pouco confrontados com a dinâmica da nossa vida, com a correria da nossa vida, com a urgência que a nossa vida pede, muitas vezes, que nos faz atropelar o ser, porque estamos preocupados no resultado. Precisamos produzir, precisamos apresentar, precisamos, de qualquer forma, dar resultado, trazer relatórios para as nossas vidas. Isso nos atropela de uma tal forma que nos rouba a sensibilidade. Amém? Então, baseado nisso, a minha assistente linda, ela já abriu ali a Drica, então João capítulo 15, versículo 16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Vou ler mais uma vez. Vocês não me escolheram. Olha isso que importante. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E não só escolheu, mas designou. Para quê? Para que nós possamos ir e dar frutos, para que vão e deem fruto. Que fruto é esse? Um fruto que permaneça. Não é temporal, não é paliativo, é algo que permaneça. A fim de quê? A fim de que o Pai de vocês, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? Então, eu vou lendo o meu esboço e depois a gente vai trabalhando. Então, eu não vim trazer uma mensagem talvez complicada, não é uma mensagem complicada, essa é uma mensagem, talvez um lembrete, uma luz que se abre, né? Simples, mas acredito ao mesmo tempo profunda. Simples e profunda, assim como o nosso Senhor é. De uma simplicidade fantástica de conseguir sentar com homens simples, pecadores, mas profundamente intencional na sua relação. O desejo é que essa simples mensagem possa entrar no coração e literalmente mudar tudo. Como eu acredito que eu tenho sido mudado a cada tempo, a cada passo, a cada ministração, a cada momento que a gente senta, que eu sento diante desse Senhor, desse Espírito de Deus, a forma como Ele intencionalmente, né, traz essa verdade sobre as nossas vidas. Acredito que o Espírito Santo de Deus quer lembrar-nos aqui sobre algumas coisas. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar nesse tema é: você foi chamado para pertencer antes de produzir. Amém? Montes, você foi chamado para pertencer antes de se preocupar em produzir. Karina, minha linda, você foi chamada para pertencer antes de produzir. Ziane, você foi chamada para pertencer antes de produzir. Isso é um choque na nossa mente, porque nós estamos acostumados na geração de hoje a produzir. Você já levanta da sua cama pensando em produzir. Você já levanta pensando no seu trabalho, no que você tem que fazer, no que você tem que produzir, no que você tem que dar como conta, no que você tem que, o relatório que você tem que preparar no final do dia, sabe? Nas diversas situações que estão estabelecidas sobre a sua vida, e nós somos preocupados com isso, transferimos isso para uma relação íntima com Deus, achando que precisamos levantar da cama para produzir alguma coisa. O texto já nos diz bem claro: não foi você que me escolheu, Rosiane. Não fomos nós que tivemos a brilhante ideia. Eu os escolhi
E eu escrevi, Ele escolheu, Ele te escolheu, e isso basta. Antes do fruto, antes da missão, antes do ministério, veio a escolha. Amém? Antes de pregar, Pedro teve que aprender a andar com Jesus. Antes do fruto, isso tem que ficar muito claro, antes do fruto, antes da missão, antes do ministério, antes de você fazer qualquer coisa, veio a escolha. Você foi chamado para estar com Ele antes de ser enviado. Pedro foi um dos camaradas, né, em Atos Apóstolos, depois da vinda do Pentecostes. Nós estamos falando agora do dia de Pentecostes, do feriado. Antes dessa vinda do Pentecostes, Pedro era alguém. Após a vinda do Espírito Santo que enche aquele lugar e enche o coração daquele homem, ele abre a boca para ministrar e 3.000 almas são transformadas. Depois, 5.000 almas são transformadas. Só que antes de ver o Pedro que está lá numa posição de destaque pregando a sua mensagem, ele foi convidado para primeiro sentar à mesa, para permanecer na mesa. Ou seja, antes de qualquer coisa que possamos fazer, que mude a nossa vida ou de alguém, Ele nos chamou para permanecer. Ou seja, você foi chamado para pertencer e não produzir. Isso tira das nossas vidas, isso tira do nosso pescoço o jugo pesado. O Edson até explicando, né, sobre o jugo. Isso tira das nossas vidas o jugo pesado, dizendo que nós temos que fazer alguma coisa, ou que temos que ser alguma coisa, ou que temos, e toda vez que nós começamos uma palavra com temos, quer dizer que é obrigação, não é prazer. Não é liberdade. Então você tem que orar. Não, você tem que orar. Se você começar a oração dessa forma, não é uma liberdade. Por que você ora? Porque você é filho, porque você está à mesa num relacionamento, porque permanecer para você faz sentido. Mas por que às vezes eu não tenho vontade de orar? Você não tem às vezes vontade de orar porque nós somos seres humanos e às vezes a gente passa pelas dificuldades. Mas ainda assim nós não oramos porque temos. Nós precisamos entender que orar é parte da relação da mesa. Muitas vezes vamos conversar com o nosso pai e o nosso pai vai falar coisas para a gente agradáveis, mas muitas vezes vamos sentar à mesa com o nosso pai para sermos chamados a atenção. E nessas horas que a gente não quer muito. Então, antes de pregar, Pedro teve que aprender a andar com Jesus. Antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos aprender a andar com Jesus. Amém? Pode falar. Fala alto para poder sair. É porque Jesus profetizou ainda na vida de Pedro. Lembra-te quando Jesus fala para Pedro? Ah, Pedro, Pedro, quando tu te converterdes. Aí sim, depois do Pentecostes, ele entendeu o que Jesus falou lá atrás. Amém. Quando tu te converterdes, 3.000 almas, mais 5.000 almas. Sim, sim. Amém. É um aprendizado. E todo aprendizado está na mesa. Todo aprendizado está ali na mesa. Jesus leva os discípulos para a mesa. Se você percebeu, eu já falei isso algumas vezes aqui. Jesus, quando volta, e que ele ressuscita e que ele volta, ele não repete a crucificação, porque eles não tinham entendido. Eles não haviam entendido a crucificação. Eles estavam desesperados, né, Marcos? Eles estavam desesperados, perdidos. Sai de Jerusalém, não sai, né? Estavam lá, Jesus volta, apresenta-se a eles. E ele não está dizendo, olha, vocês não entenderam o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou repetir a crucificação. Não, ele não faz isso, ele repete a mesa. Traz todo mundo para a mesa. Porque é ali na relação que o entendimento vem. Amém? Então, o reino começa com identidade, não com função. O reino de Deus nas nossas vidas começa com identidade e não com função. Não começa com função.
Nós invertemos todo esse papel, nós invertemos toda a lógica, toda a estrutura, toda a ideia do que é o reino de Deus. Por quê? Porque fomos afetados muitas vezes com um pensamento proselitista, com um pensamento que mudar alguma coisa forçadamente vai aparecer algum resultado. E não é. O problema é que a gente aprendeu a inverter essa ordem. Aprendemos que se a gente estiver fazendo muito, falando muito, então valemos muito. Mas isso não é evangelho. Isso é religião. E a religião mata. Então a gente pensa nisso. Que pelo fato da gente estar fazendo muito, falando muito, agitado bastante, e mesmo em nome do Senhor, que eu vou dar um exemplo já aqui, você já deve até saber mais ou menos de quem que eu vou falar, mesmo em nome do Senhor, agitado, correndo, tal, e estamos fazendo muito, agitando muito, tal, então eu valho muito agora. Na minha cabeça eu valho muito. Por quê? Porque eu sou indispensável. E nós pensamos isso, que nós somos indispensáveis. E quando entramos para dentro do reino de Deus, isso não quer dizer nada. Isso não é evangelho. Isso é religião. Religião é escravizadora. Religião é escravizadora. A religião faz com que a gente não aceite o outro, não aceite o diferente, não aceite pessoas. O evangelho chama pessoas para a mesa. E detalhe, o evangelho chama pessoas para a mesa e não são os iguais simplesmente. São os diferentes. São os que falam diferente da gente, são os que pensam diferente da gente, são até os que adoram deuses diferentes da gente, mas esses têm que ser convidados à mesa. Por quê? Porque é exatamente na mesa, no ambiente de comunhão, no ambiente de relacionamento, é que essa mentalidade vai entrar em choque. É que o Espírito de Deus se revela. Amém? Então, Deus não quer que você não quer você agitado, Ele quer você presente. Que coisa, né? Deus não quer você agitado, Ele quer você presente. Porque nós podemos estar no lugar sem estar presente. Entende? A gente pode estar no lugar, mas não estar presente. Você pode estar aqui agora, nessa reunião, ouvindo eu falar, e a sua mente agitada pra caramba está em algum lugar, em algum problema, em alguma situação que você tem que resolver, e você não consegue parar porque está agitado. E nós podemos, como eu falei agora, nós podemos estar abertos a dois tipos de agitação, que é a agitação física, mas é a agitação também emocional. A agitação física é a cobrança que você faz para cima de si mesmo, que você precisa fazer alguma coisa. Ou a cobrança que uma sociedade ou um grupo social age sobre a sua vida para que você também produza alguma coisa. Mas há uma cobrança emocional, que é quando você não consegue relaxar e você cobra de você mesmo. Ninguém cobra de você, você faz isso. Eu sou campeão em fazer isso. Eu sou campeão de cobrar a mim mesmo. De muitas vezes achar que eu não vou conseguir por causa que eu acho isso, e a Adriana fica falando assim, mas quem falou isso pra você? Por que você faz isso? Por que você se cobra desse jeito? Agitação. Agitação, agitado de um lado para o outro, agitado de um lado para o outro. Só que, como diz, Deus não quer nos agitados, Ele quer presente. Ele não está buscando o próximo realizador de grandes feitos. Isso aqui eu achei fantástico. Ele não está buscando o próximo realizador de grandes feitos. Ele está buscando filhos que permaneçam. Glória a Deus. Conseguem enxergar isso? E nós achamos que dentro do reino de Deus, Deus está procurando pessoas que se destaquem, que façam grandes feitos.
Ele não está procurando homens e mulheres que consigam fazer grandes feitos. Ele está procurando filhos que permaneçam. Se Deus estivesse procurando homens que consigam fazer grandes feitos em nome dele, então ele teria abençoado a Torre de Babel. Homens que se juntaram com um propósito único, alcançar a Deus, chamar a atenção de Deus. E dentro do conceito da Torre de Babel, para você ter uma ideia de como esses homens colocaram no seu coração e que conseguem fazer, que Deus estava falando, tudo que esses homens colocarem no coração e juntos olharem para o mesmo ponto, eles vão conseguir fazer. Mas por que isso não chamou a atenção deles? Porque o princípio não era justo, não era correto. Então Deus não busca homens realizadores de grandes feitos, mas Ele procura filhos que permaneçam. E aí o exemplo que eu falei, que está em Marta e Maria, consegue abrir, Moda? Lucas 10? Eu esqueci de passar essa referência para você. Lucas 10, 38, vamos ler bem rapidinho. Lá em cima no azulzinho. Lucas 10, 38. Nós vamos até o 42, tá, nega? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava o quê? Ocupada com muito serviço. Ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. 41. O Senhor respondeu: Marta, Marta. O que ele diz? Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Versículo 42. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Glória a Deus. Perfeito. Entende? É claro isso. É claro isso. Marta fazia, Maria permanecia. Marta se preocupava, Maria se enchia. Marta se agitava, Maria se aquietava. Marta se preocupava, Maria confiava. Marta se agitava, Maria esperava. A grande diferença entre um mesmo ser humano na atualidade é igual. Os que conseguem perceber a importância de permanecer não serão reféns da urgência do agora que é imposto à vida do ser humano. Não sofreremos tanto, não agonizaremos tanto, não nos preocuparemos tanto e não nos cobraremos tanto. Amém? Amém. Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. A parte de Maria, a parte de Marta pode ser útil. Amém? Você consegue enxergar? A parte de Marta pode ser útil, mas a parte de Maria é eterna. É imprescindível. A parte de Maria, de Marta, ela é útil. É importante. É importante o serviço, é importante você fazer, é importante você praticar, é importante. Mas a parte de Maria, ela é eterna, porque ela forma o nosso caráter cristão, ela molda a nossa vida para voltar ao céu. Ela molda a nossa vida para entendermos o que é viver o reino de Deus hoje. E quando eu falo sobre a eternidade, eu não estou falando daqui depois da morte, eu falo de agora. Vivemos a eternidade agora. Entendemos o que é viver a eternidade a partir de agora, de hoje. Se entendemos o que é sentar, esperar, confiar, aguardar, ter a visão daquilo que Ele tem para Maria. Ele está dizendo: uma coisa só te é necessário, Marta.
Uma coisa só te é necessário, não muitas coisas, não muito serviço, não muita tarefa, não muita agitação, não muita agonia. Uma coisa só te é necessário, Karina. O que é? Olhe para o Senhor, sente aos pés, aguarde, você verá o sobrenatural acontecer sobre as nossas vidas. O sobrenatural, então, Rosiane, só acontece quando nós conseguimos desligar o automático da nossa vida. Porque enquanto o automático estiver ligado, eu estou agitado. Pá, pá, volta os versículozinhos, por favor, amor. Enquanto o automático estiver ligado, o próximo. Eu estou preocupado com o próximo. Para frente, para frente. Aí. Antes. Depois. Mais um. Aí. E agora como é que eu volto aquela... Estava toda inflamada para perder todo. Então tá aqui, ó. Porém, O que Marta precisava? estava ocupado com o quê? Com muito serviço. E quem está preocupado com muito serviço não vai conseguir nunca entender por que alguém sentou. Não é verdade? Não vai conseguir nunca entender isso. E olha a sinceridade, gente, olha a sinceridade de Marta. A sinceridade de Marta. Ela está dizendo assim, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha. Com o quê? Com muito serviço. Ela jogou no ombro dela. Ela está preocupada com muito serviço, ela está preocupada com muitas tarefas, ela está preocupada com muita coisa. E ela aproxima-se do Senhor. Talvez esse momento aqui, gente, preste atenção. O que ela está fazendo com o Senhor é uma oração. Porque a oração nada mais é do que você conversar com Deus na sua sinceridade. Algumas pessoas dizem, mas eu não sei orar. Eu falei, como assim não sabe orar? Você não sabe conversar com um amigo seu? Sei, você conversa com Deus. Da mesma forma. Então nós não temos uma sequência, você não tem que começar uma oração dizendo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Você começa uma conversa com alguém que você está conversando como um amigo, com um pai. Então quando a gente está olhando essa partezinha aqui, você está vendo ela fazer uma oração. Uma oração sincera. Uma oração sincera. Uma oração que ela está dizendo, Senhor, não te importa de eu estar fazendo tanta coisa e minha vida está assim travada. Senhor, não te importa de eu estar fazendo tanta coisa, eu ajudo tantas pessoas, eu ando por aí, eu caminho, eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou dando oferta, eu estou dando dízimo, eu estou fazendo tudo certinho, tudo como diz a cartilha. E por que a minha vida está assim? E talvez o Senhor, para mim, para você, Monte, está dizendo, Monte, você está preocupado com muita coisa. É muito serviço, é muita forma de tentar fazer acontecer. É muita forma de estarmos preocupados com a estrutura da nossa vida. E o fato de estarmos preocupados com a estrutura da nossa vida, esquecemos do ato de dobrar os joelhos, de dobrar o coração diante dele, de se render diante dele, para poder dizer, Deus, eu não consigo sozinho, eu não sei fazer sozinho. E a resposta dele para ela, diz no versículo 41, a resposta dele para ela vai dizer, Marta, Marta, talvez esteja dizendo Léo, Léo, Marcos, Marcos, Marco, Marco, Edson, Edson, Rosiane, Rosiane. Você está preocupado, você está agitado, você está batendo cabeça de um lado para o outro, você está louco, mas só uma coisa te é necessária. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? Então, só para a gente continuar, está dizendo, a parte de Marta pode ser útil, mas a parte de Maria é eterna. Entendeu isso? Posso passar em frente? Ok. Então, tem gente hoje que está exausta como Marta, tentando provar que ama a Deus através do que faz, mas por dentro está vazio, cansado, confuso, frustrado. Enquanto tentarmos alcançar ou tocar em Deus, entende tocar de Deus, tocar em Deus, com aquilo que nós somos e produzimos, frustração vem por aí.
E eu botei, sabe por quê? Porque essa situação que nós estamos falando, porque ele inverteu a ordem. Porque está tentando frutificar sem permanecer. Porque está tentando ser útil sem antes se comportar como filho. Nós queremos frutificar sem permanecer plantado à beira do rio. Está entendendo? E essa inversão de valores faz com que a gente queira que a natureza de Deus seja invertida. Queremos os frutos sem a permanência. Queremos tentar ser útil sem primeiro nos comportarmos como filhos. Quantos entenderam? Pode dizer amém? Amém. Então vamos para o segundo ponto. Primeiro ponto, falamos sobre você foi chamado para permanecer e não para produzir. Segundo ponto, hoje, quem não entende sua identidade vai viver na sombra do outro. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 18. Que diz: se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo? E por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Amém? O reino não tem plateia e protagonista. Tem corpo, onde cada parte é essencial. Quando a gente fala sobre o corpo, ela não tem plateia e não tem protagonista. Então pense no seu corpo. Não há uma parte fundamental. Qualquer parte que for extirpada, tirada, vai fazer falta de alguma forma. O olho não faz o trabalho da mão, nem o coração substitui o fígado. Mas tente viver sem qualquer um deles. O problema não é só não fazer, mas não pertencer de verdade. Deu para entender? Não é só o não fazer, mas é o não pertencer de verdade. Muita gente pode frequentar o grupo, mas ainda não entendeu que tem lugar real aqui. E aí eu falo aqui. Muita gente pode frequentar esse lugar, mas precisa entender que você tem um lugar real aqui. E aqui o quê? Aqui no corpo. No que Deus está formando. No que Deus está preparando. De não sermos visitantes, de não sermos meros espectadores, de não sermos pessoas que passam por algum lugar, mas começarmos a entender que fazemos parte de algum processo. Fazemos parte por algum motivo. Fazemos parte porque Deus está preparando, talvez enxertando-nos nessa seiva perfeita. Porque é dessa forma que a minha mente e a sua mente, Karina, vai sendo impactada com as verdades que vêm no reino de Deus e de uma forma tão natural, espontânea e amorosa vai colocando a nossa vida em conflito. Ou só eu? Porque vamos sendo conflitados, literalmente, com os nossos valores quando estamos diante dele por fazer parte de um corpo. E eu começo a entender então que eu não sou apenas alguém solto e perdido no mundo, que Deus tem um plano perfeito para a Bia, que Deus tem um plano perfeito para o Edson, para a Rosiane, para o Marcos, dentro de um conceito, de um contexto de corpo e família, onde Ele nos molda segundo a sua vontade e o seu querer.
Da mesma forma que ele pega o monte e diz, monte, você tem a sua particularidade, a sua vida na particularidade, mas a sua vida na particularidade também ela faz sentido no meio do corpo. Porque se um dia ele não estiver aqui, então sentimos a dor. Amém? Você consegue entender isso? Se um dia a Adriana não estiver aqui, sentimos a dor. Porque Deus forma um corpo para um propósito e para um tipo de fruto específico, que outro lugar não vai dar o mesmo fruto, que vão dar em outro lugar, em outro grupo, em outra igreja, um fruto tão maravilhoso quanto daqui, mas lá é um tipo de fruto, aqui é um outro tipo de fruto, e não tem quem é melhor ou pior, não quem é maior ou quem é menor, não tem as várias perspectivas do reino de Deus aos olhos do Senhor, fazendo com que cada planta, com que cada ramo gere um fruto específico para aquele local. Deu para entender? Eu sei que às vezes eu viajo um pouco, gente, mas está dando? Ok. Então vamos em frente. O corpo sem comunhão entre os membros é um corpo doente. O corpo sem gostar de estar junto. E detalhe, comunhão não é o ato simples de estarmos juntos por estar. Comunhão é a intencionalidade de fazer bem ao próximo. Comunhão não significa isso aqui. Isso aqui ainda não é comunhão. Isso aqui é um ajuntamento. Quando é que se transforma em comunhão? Quando nós temos a intencionalidade de fazer bem uns aos outros. Quando eu me preocupo uns com os outros. Quando nos preocupamos uns com os outros. Quando eu começo a sentir falta. Quando eu começo a olhar, talvez, um exemplo, posso usar você como exemplo. Quando eu começo a olhar, talvez, um olhar mais tristezinho do Marcos, e eu senti no coração que alguma coisa está diferente, eu posso chamar num canto e falar, Marcos, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Como eu posso ser útil na sua vida? E ele confiar nessa relação e falar assim, Léo, estou precisando disso, estou precisando de oração, ou estou precisando de uma mão de obra de fato, estou precisando de ajuda para alguma coisa, pum, comunhão. Isso é comunhão. Comunhão não é sentar junto, comunhão é estar junto na intencionalidade de fazer pelo outro. Porque a minha intenção é fazer bem para você, Rosiane. Mas eu tenho a convicção que você tem no seu coração a mesma intenção de fazer bem para mim. Comunhão. Amém? Ok? Comunhão é mais que presença, é participação. Você serve o corpo. Quando ora para alguém, quando partilha sua dor, quando se importa com o outro, quando oferece ajuda simples, mesmo que ninguém veja, isso é igreja, isso é corpo. Eu sei que foge um pouquinho, mas eu tinha que colocar esse ponto que eu acho tão importante dentro do tema da mensagem, né? Ser antes de fazer, porque nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos ser esse corpo de comunhão. No reino, até o invisível carrega peso eterno. Você não precisa fazer o que todo mundo vê. Precisa ser quem Deus chamou você para ser e viver isso junto. Amém? Vamos para o terceiro ponto? O terceiro ponto é a permanência produz fruto. Não o contrário. A permanência produz fruto, não o contrário. João 15, versículo 15, meu amor. João 15, 5, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim o quê? Vocês não podem fazer nada. Ele é muito claro, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a razão, eu sou a fonte, eu sou o meio pelo qual é somente através de mim.
É o que ele está deixando bem claro aqui. Não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe como clamar qualquer outra situação. Ele é a única videira, ele é o único caminho, ele é a única forma de chegarmos ao Senhor. Então, eu só e vocês os ramos. Não há como inverter os valores, não há como inverter. A seiva vem da videira e se espalha pelos ramos. Aí ele diz, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, uma troca, uma simbiose perfeita. Uma troca perfeita. Se eu permanecer nele e ele permanecer em mim, ninguém segura mais, Karina. Porque é uma afirmação, esse dará muito fruto. Não há uma pergunta, não há um ponto de interrogação, esse dará muito fruto? Não, há uma afirmação, esse dará muito fruto. E no final ele deixa muito claro, porque ele diz, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ideia central desse ponto, a crise da vida cristã não é falta de atividade, mas falta de permanência. A crise da vida cristã não é falta de atividade, nós temos muitas atividades dentro da igreja e nós temos muitas atividades dentro da nossa vida particular, secular. Então ele está dizendo, a crise da vida cristã não é a falta de atividade, você tem muito o que fazer. Você tem muito para fazer. E com detalhe, nós somos tão assim que quando a gente não tem muito para fazer, a gente está achando que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, cara. Está faltando um pouco de ativismo aqui. Tem alguma coisa errada. Mas não é a falta de atividade, é a falta de permanência. Muitos querem produzir frutos espirituais, mas estão desconectados dessa videira. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estão ocupados, mas não estão nutridos. Estar ocupado, mesmo que seja com as coisas de Deus, não quer dizer que está nutrido. Podemos estar fazendo tudo isso no automático. Não é verdade? Então, erramos ao ensinar. Fazer antes de permanecer. Pessoas foram ensinadas a servir, mas não a ficar. Foi ensinada a atividade, mas não ensino ensinado o enraizamento. Lembra como é que eu fiz a abertura falando sobre atividades, sobre mais ou menos esses pontos aqui? Estamos preocupados nas estruturas. Ficamos preocupados em como fazer, como ser, de que jeito vai ser, tal, e são os vários comos. Então, muitas vezes nos foi ensinado que nós precisamos fazer, produzir, precisamos trazer pessoas, precisamos isso, aquilo, aquela coisa toda, aquela loucura toda, mas esquecemos que se não permanecer nele, nada nós podemos fazer. Então, pessoas, como eu botei, pessoas foram ensinadas a servir, mas não a ficar. Foi ensinado atividade, mas não ensinado enraizamento. Qual o resultado disso? Pessoas frustradas, exaustas e com fruto que não permanece. Porque todo trabalho gera um fruto, amém? Todo trabalho gera um fruto. E todo trabalho que gera um fruto e frutos que não permanecem são frutos que só serviram para a esfera natural. Exemplo disso é um camarada que pode trabalhar loucamente, investir loucamente, ganhar muito dinheiro, frutos, mas perder a sua alma. Fruto que permaneceu. Alguém que investe na sua vida de prazer, que quer tudo, fazer de tudo tal, consegue desfrutar, sabe, muita grande parte da sua vida de prazer, aquela coisa toda, mas perdeu a sua alma, desfrutou em terra, frutos que permaneceram. Nós não estamos desconectando a possibilidade
de fazer com que esses frutos sejam eternos. Nós podemos desfrutar de tudo isso com todo o investimento de vida, com todo o sacrifício de vida. Podemos investir tudo isso, acumular, ganhar situações, ter situações, mas ao mesmo tempo entender que a videira é a causa de nós existirmos. Então não somos dirigidos por dinheiro, por bens, por prazeres. Nós somos dirigidos por vontades. Tudo está para nos servir. Amém? Então, pessoas frustradas, exaltas e com fruto que não permanece. Permanecer é resistir, estar junto, continuar, suportar, amadurecer. Para os novos na fé, o que isso significa? Orar muitas vezes mesmo sem vontade. Estar com o corpo mesmo quando não entende tudo. Entender que esse lugar faz parte de aprendizado e crescimento natural e espontâneo. Amém? Uma árvore saudável não força o fruto. Entenda uma coisa, a árvore não frutifica porque se esforça, mas porque está plantada e nutrida. Não é, manos? É natural. Uma árvore não frutifica porque se esforçou para produzir o fruto. Então, Rosiane, não é através do seu esforço. Karina, não é através do seu esforço. Léo, né? Léo, não é através do seu esforço. Drica, não é através do seu esforço. Não é através do que nós estamos nos esforçando para fazer. Por quê? Porque quando o ramo está ligado na videira, é espontâneo, é natural, vai acontecer. Vai acontecer. As respostas vêm, as coisas acontecem, o cuidado de Deus acontece, entende isso? Então, por isso que eu coloquei, uma árvore saudável não força o fruto. Uma pessoa saudável em Deus não força a mudança de vida. Não força a mudança de mentalidade. Não força resultados para que você possa viver alguma coisa. Uma vida saudável em Deus, ele entende que no tempo dele vai acontecer. E detalhe, não é um jargão cristão, vai acontecer. Glória a Deus. Vai acontecer. A árvore não frutifica porque se esforça, mas porque ela é plantada e ela é nutrida. Fruto é consequência do projeto. Fruto é consequência, não projeto pessoal. Aleluia! Fruto é consequência, não projeto pessoal. Fruto é permanência, sentar aos pés. Maria está dizendo lá, Deus está dizendo para... Jesus está dizendo para Maria, ela escolheu boa parte, isso não vai ser tirado dela. Fruto é consequência, então. Não é um projeto pessoal. O projeto pessoal, criado a partir da permanência nos pés do Senhor, gera fruto. Amém? Precisamos cultivar a raiz na palavra, no relacionamento com Jesus, na comunhão com o corpo. Precisamos começar a nos habituar a pegar isso aqui. Amém. E ler isso aqui. E gastar um tempo. Quanto tempo você tem na sua vida, você despende na sua vida para resolver as suas coisas, as suas pendências, as suas interrogações? E quanto tempo você dá importância para sentar e ler, e meditar? E mesmo falando com o Espírito de Deus, eu não entendo muita coisa. Lembra agora que eu te falei do novo convertido aqui? Muitas vezes, mesmo sem começar a entender, comece a sentar, a investir. Atente para isso. Fruto vem da relação e não da pressão. Então é mudança de vida, é transformação, é mudança de mentalidade, é começar a entender essa vida de uma forma, de uma outra perspectiva. Não é pressão.
Não adianta você e eu virmos aqui no grupo de vida e voltarmos para casa e em casa começarmos a ver o que a gente fazia de errado e de começar agora a pressionar a você mesmo para não fazer diferente. Isso chama-se proselitismo. É uma mudança radical baseada na sua força. É como uma mola comprimida. E você comprime uma mola porque você ouviu que algumas coisas precisam ser mudadas, você ouviu que algumas coisas precisam ser transformadas. Então, cada vez que você vê um grupo de vida, você comprime mais essa mola. E aí você vai achando que tudo mudou. Fala assim, agora sim, agora eu entendi o propósito, está tudo certo. Só que a sua mão vai um dia, vai fazer o quê? Vai cansar. E quando a sua mão cansar, o que vai acontecer? A mola volta devagarzinho. O que ela acontece? Ela dá um salto. E o estado que você estava antes, o de agora seja pior do que antes. Então, a relação, o fruto, não é fruto da pressão, mas da relação. Então você começa a perceber que mesmo eu não entendendo você, e talvez mesmo você não me entendendo, há um tempo de Deus de mudança na minha vida. Que talvez não seja igual ao tempo de Deus na vida da Bia. E agora você vai entender o porquê que eu coloquei a questão do corpo. Porque o corpo, ele faz parte de um mesmo sentido, de um mesmo amor da comunhão. Então a minha função não é nunca julgar você, Marcos, mas é te abraçar e te aceitar. Ponto. Não me importa o que nós estejamos fazendo, o que o irmão está fazendo, ele não está para ser crucificado, ele está para ser amado. Porque a crucificação já aconteceu. E quando eu quero crucificar o irmão, eu torno a cruz de Cristo inválida. Eu anulo o sacrifício de Cristo. Porque no sacrifício de Cristo, ele disse para mim e para você, Marcos, todos os teus pecados já foram perdoados. Então o que eu estou fazendo agora? Você está apenas no processo de transformação, de abandonar as práticas pecaminosas. Mas com quem? Com seu irmão. Junto com seu irmão, que não está falhando onde você falha, mas ele falha em outras coisas que ninguém vê. E ele não é melhor do que ninguém? Amém? Amém. Glória a Deus. Último ponto para fecharmos. Número 4 é Marcos 3,14, amor. Ponto 4. Deus não usa o mais preparado. Ele prepara os disponíveis. Amém? Numa entrevista de emprego, olha para cá ainda. Vamos ler aqui, não. Vem para cá, você vem para cá. Numa entrevista de emprego, você senta na frente de um camarada, e esse foi um outro ponto que me chamou a atenção, que foi nessa entrevista. Como é que é o nome lá, Adriana, que fala em alemão? Lá nessa empresa que eu fui lá agora. Fui numa entrevista. Para mim eu fui numa entrevista. E aí era uma entrevista, né? E eu fui numa entrevista. E entrevista de emprego em português já é o ó. Agora imagine ser entrevista em alemão. Eu fui lá, mano. Quando eu cheguei lá, o cara abriu um sorriso, eu abri um sorrisão para ele também. E ele começou a falar, eu falei assim, Jesus amado. Esse cara aqui está medindo a minha competência, ele está medindo o que eu consigo fazer, se eu sou bom em alguma coisa, se eu sou isso, e eu não consigo entender ele. Numa entrevista de emprego, nós somos medidos e avaliados dentro da nossa competência, das nossas credenciais. E se as suas competências e as suas credenciais forem boas, essa pessoa contrata você, porque você é útil para a empresa. Amém? Transformamos isso e transferimos isso para a relação com Deus. Achando que Deus vai nos levar a uma entrevista de emprego, Marcos, pegando as suas credenciais e as suas competências para poder fazer alguma coisa para Ele. E dentro daquilo que você consegue fazer e faz bem, você acha que Deus vai te usar. Só que Deus
não usa a mesma ótica, isso é muito louco. Porque eu botei, Deus não usa o mais preparado, mas Ele prepara os disponíveis. Disponíveis não quer dizer que você está no lugar, ou disponível não quer dizer que você está credencialmente preparado para fazer a obra. Ele pegou Pedro, Tiago, João, Mateus, pescadores, cobradores de impostos, várias pessoas que não estavam credenciados, preparados para pregar, para expulsar demônio, para curar enfermo, para fazer tudo isso, mas eles estavam o quê? Disponíveis. Pedro, vem comigo, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Pedro pega a rede, o barco, larga daquele local e vai embora com Jesus, porque está disponível. Está disponível. A pergunta que fica para mim e para você hoje é: está disponível para abrir mão do controle da sua vida, para seguir ao Senhor Jesus e Ele preparar você para fazer com que você seja frutífero no reino dos céus e entre os homens? Isso é doido demais, não é, Karina? É melhor do que passar na entrevista em alemão. É melhor. Porque é abrir o coração. Eu nem li o texto, já estou falando no esboço, já todinho, gente. Então, versículo 14 de Marcos 3. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele e fossem enviados para pregar. Aleluia! As entrelinhas que revelam segredos agora, esse versículo não é uma agenda de atividades, é uma revelação de prioridades. Esse versículo, ele não é uma agenda de atividades, né? Porque parece, né? Ele escolheu 12, quem designou apóstolos para que estivessem com ele e fossem enviados a pregar. Parece que foi chamado só para enviar. Não é uma agenda de atividades, mas é uma revelação de prioridades. Ele escolheu 12, os 12 estavam disponíveis e foram. Abriram mão do controle das suas vidas. Jesus não escolhe primeiramente para um ministério. Ele os chama para estar com Ele. Jesus não escolhe a gente primeiramente para fazer alguma coisa, na obra ou qualquer outra coisa. Ele escolhe simplesmente para estar com Ele. Só isso. Isso revela que o maior chamado é a presença e não a plataforma. O que você pode produzir, né? Isso revela que o maior chamado é a presença e não a plataforma. E plataforma diz que é como se o que você pode produzir, ou seja, o que eu e você produzimos não é mais importante para Deus. A viúva chega com uma moedinha como oferta. E o Senhor disse: ninguém deu oferta maior do que essa mulher. Ela foi gerada do coração, do relacionamento, da importância. Não é o quanto produzimos, não é o que damos, não é o que oferecemos, é quem somos. Aleluia. Antes de pregar, curar, expulsar demônios, plantar igrejas ou operar milagres, os 12 precisavam aprender o quê? A ser moldados pela convivência com o Mestre na mesa. Antes de qualquer coisa na sua vida, eu e você precisamos ser moldados pela convivência com o Mestre na mesa. Mesa significa Bíblia na mão, leitura, oração, meditação. Antes do grupo de vida ser alguma coisa para uma nação, ele precisa ser alguma coisa aqui dentro. Nós precisamos ser alguma coisa aqui dentro entre os outros. Nós vamos entender que precisamos também, se somos alguma coisa, e se entendemos isso e acreditamos nisso, precisamos entender que somos agentes de trazer pessoas. Sim ou não? Amém. Sim. Para ouvir isso. Quantos acham que isso aqui seria muito bom? Pessoas estarem ouvindo isso. Porque não é um ensino escravizador, é um ensino libertador.
onde a gente ensina, você pode ser quem você é. Porque não é minha função mudar você e dizer para você o que você pode ou não pode. A minha função é alertar sobre o reino de Deus, e o Espírito de Deus faz do jeito dele, não é, Marco? Porque senão nos tornamos donos da verdade. E a gente não é dono nem da gente. Nem da gente. Vamos continuar. Já estou terminando, tá, gente? Paciência comigo. Eles foram chamados para serem discipulados no olhar, no gesto, no silêncio, no partir do pão, muito antes de anunciar alguma coisa. Jesus leva eles para a mesa e começa a discipular eles em tudo, no olhar, no gesto, no silêncio, no partir do pão. A gente costuma ver Pedro lá já pregando, fazendo, acontecendo, mas antes ele foi moldado. E eu quero fechar essa mensagem de hoje com um pequeno texto de reflexão. Eu até botei isso aqui na internet. Esse texto aqui de reflexão foi exatamente por causa dessa entrevista que eu passei lá em Kreuzlingen. E isso me marcou bastante. As pessoas foram muito gentis, muito educadas, gostaram até, mas a vaga estava condicionada a você se relacionar com o cliente, e aí não dá. Para mim não dá. Não tenho a condição, eu ainda consigo entender, conversar alguma coisa. E eu já estava preparando essa mensagem. Essa mensagem levou quase a semana toda para ministrar, para preparar. E eu escrevi esse texto, eu quero compartilhar esse texto com você. É bem simples, não é longo, mas eu quero compartilhar esse texto com você. Que diz assim: para fechar, um pequeno texto de reflexão. Essa ótica é totalmente oponente ao senso comum. Vivemos em uma cultura onde somos ensinados desde cedo que o nosso valor está diretamente ligado àquilo que conseguimos produzir. A espiritualidade moderna muitas vezes absorve essa mesma lógica. Apresentamos o nosso ministério, vida, como um currículo. Entendemos o reino como um sistema meritocrático, onde Deus nos contrata com base nas nossas credenciais. Como se estivéssemos em uma entrevista de emprego. Nas entrevistas, somos avaliados pelo que sabemos, pelo que fazemos, pelo que rendemos. Isso nos gera ansiedade, pois estamos sempre sendo medidos pelas nossas capacidades. E como reflexo, transferimos esse mesmo espírito para o altar. Queremos provar nosso valor a Deus através da performance. Mas no reino, o convite não é para apresentar seu potencial. O convite é para sentar. Sentar à mesa é o oposto de uma entrevista. Na mesa, não se exige resultado, se oferece relacionamento. Na mesa, não se busca produtividade, se compartilha a vida. Jesus não nos convidou para uma função, nos convidou para a mesa. E quando sentamos com Ele, somos moldados, somos despidos das nossas intenções erradas, curados das nossas feridas, controlados nas nossas ilusões de grandeza. Ele não errou ao nos escolher. Ele sabia exatamente o tipo de barro com que estava lidando e mesmo assim nos chama. O processo da mesa não nos faz funcionários do mês, nos transforma no pão que será partido, não em busca de recompensa, mas por amor. E eu termino o texto dizendo, porque o chamado de Jesus não é para produzir primeiro, é para permanecer. Não é para impressionar, é para se tornar. Não é para apresentar o resultado, é para continuar a relação. E isso muda tudo. Amém? Que Deus nos abençoe.